Brasil, país cristão, ocidental e pacífico, sua sociedade repudia naturalmente o terrorismo e a intolerância. Mas não estamos a salvo da onda de insensatez que varre o mundo. Há bolsões de insanidade, a começar pela extrema-esquerda, mas não só dela, que se recusam a enxergar os crimes contra a humanidade cometidos em Israel e que podem atingir a todos nós. Uma nova fronteira da barbárie está prestes a ser rompida. E não importa a distância geográfica e geopolítica que pensamos haver, isso vai nos atingir. Há tempos, o Brasil parece ter perdido o senso comum, que o manteve do lado certo da história e o fez progredir, mesmo em meio a grandes crises internacionais. Estamos esquecendo o que somos e onde estamos. Aderimos ingenuamente a um terceiro mundismo dos anos 50 do século passado, o Sul Global, nome novo para o atraso de sempre. Durante anos, tivemos uma atitude fria e distante em relação ao governo da Colômbia, para flertarmos com a guerrilha que transbordou em crimes e drogas pela nossa fronteira. E continuamos a achar que vamos conseguir um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU sem poder militar e com atitudes dúbias no cenário internacional. Foram escolhas erradas, cujas consequências já se acumulam num passivo de incerteza e contradições. E os erros se amontoam na duplicidade em relação à Ucrânia, na inexplicável parceria entre o partido do presidente da República e o Partido Comunista Chinês, e na falta de condenação veemente do terrorismo do Hamas. Além dos erros por falas e movimentos confusos, há os silêncios, tão constrangedores quanto os protagonismos de oportunidade. Senador Girão, onde estão os supremos magistrados que voam pelo mundo afora, tão loquazes sobre absolutamente tudo, tão vorazes em condenar manifestantes de causas suspeitas à democracia e que se julgam tão capazes de governar o que não lhes cabe? Por que não deitam seu falatório erudito sobre o que explode nas mídias? Por que não processam os apologistas do terrorismo? Ou existe uma versão democrática de terrorismo que desconhecemos? Acontecimentos graves estão revelando quem é quem no mundo, e a verdade irá se revelar de forma inexorável. Está chegando a hora de tomar lado. Que o Brasil permaneça do lado certo da história. E eu quero aqui, senador Girão, também aproveitar para tocar em dois assuntos que estão ocorrendo no nosso país hoje. Um deles são os nossos narcoterroristas, viu, senador Messias? Que controlam parcela das nossas grandes cidades. O Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, hoje se combate nas ruas do Rio de Janeiro. Por omissão, por decisões que foram tomadas por um ministro do Suprema Corte, que impedia a polícia de realizar as suas ações durante o período da pandemia. E da mesma forma como o terrorismo do Hamas se aproveita de se infiltrar no meio do povo palestino, causando a morte e a confusão em inocentes, assim agem os narcoterroristas, os narcos-guerrilheiros que controlam as grandes quadrilhas aqui do nosso país. Temos que enfrentar isso, sob pena de perder o controle e a soberania sobre parcela do nosso território. E outro assunto, senador Girão, a Amazônia está queimando, senador Girão. O Nero da Amazônia era Jair Bolsonaro. Onde está a Greta?
Onde está o presidente da França? Onde estão todos aqueles, as primeiras páginas dos jornais? Alguém já viu uma notícia em primeira página do jornal sobre o estado do Amazonas queimar? Não. São 10 meses, quase 11 de governo. Onde estão as ações governamentais? É só o silêncio. É só o silêncio. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, meu querido amigo senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul. O senhor estava falando, eu anotei aqui. Que pronunciamento histórico, hein? O senhor foi nessa situação do Oriente Médio, veio aqui no Rio de Janeiro, e o senhor colocou uma coisa que eu não tinha me percebido, confesso para o senhor, porque alguns ministros da nossa Suprema Corte dão opinião sobre tudo, sobre política, sobre tudo, mas se calaram com relação a essa questão. A gente não ouve falar sobre os ataques terroristas do Hamas e nem sobre as queimadas na Amazônia. Realmente é um silêncio ensurdecedor, parece que mudou tudo, né? Era tudo narrativa, fica essa questão. E é uma postura dúbia, sim, do governo Lula, né? É uma postura dúbia, que a gente fica sem entender. Esse caminho do meio não é bom numa situação como essa. Você vê, por exemplo, a questão aí o Lula foi parabenizado pelo grupo Hamas. Foi parabenizado pelo grupo Hamas, né? E a eleição no ano passado. E muitos parlamentares do PT, inclusive, foram contra uma resolução que considerava o Hamas terrorista.